Há momentos na vida em que tudo parece desabar. O projeto não dá certo, a relação termina. O plano perfeito se desfaz em silêncio. É nessa hora que muitos acreditam que fracassaram. Mas o fracasso não é um ponto final. Ele é um chamado, um convite disfarçado, uma força que empurra o ser humano para um novo nível de consciência. Você pode fugir dele, se esconder, ou pode encará-lo de frente e descobrir o que ele veio ensinar. O fracasso é o idioma mais honesto da vida. Ele não fala por vaidade, fala por necessidade. Ele nos obriga a olhar para dentro, a reavaliar caminhos, a questionar o que realmente importa. E é nesse movimento de dor e descoberta que o verdadeiro crescimento começa. William James dizia que a mente humana só desperta totalmente quando é obrigada a mudar. Napoleon Hill acreditava que cada derrota temporária carrega em si a semente de um benefício equivalente. Juntos, esses princípios revelam algo poderoso. O fracasso é o terreno fértil da transformação, o portal entre quem você foi e quem está pronto para se tornar. Nada muda enquanto a mente tenta preservar a zona de conforto. O fracasso é a mão invisível que empurra você para o seu próximo nível de consciência. Ele destrói ilusões, mas apenas para revelar verdades. E quando você entende isso, cada queda deixa de ser um castigo e se torna um ritual de passagem. Este é o momento de reescrever o significado da palavra fracasso. Este é o ponto onde a história começa, não termina. A queda é uma das experiências mais puras e sinceras da existência humana. Quando tudo se desmorona, o que permanece é o que realmente somos, sem disfarces, sem o verniz das aparências, sem a ilusão do controle. A queda expõe. Ela revela a fragilidade que passamos a vida tentando esconder, mas é justamente dessa fragilidade que nasce a força genuína. Porque ninguém é verdadeiramente forte até ser forçado a enfrentar o que o medo esconde. Fracassar é um ato de realinhamento. A vida, com sua precisão silenciosa, usa o fracasso como instrumento de reajuste. Quando o caminho que seguimos deixa de servir à nossa verdade, ela provoca uma ruptura. O erro, a perda, o colapso, todos são maneiras pelas quais o universo nos obriga a olhar de novo, a mudar de direção, a questionar o que parecia certo. O fracasso é a linguagem pela qual a consciência desperta. Napoleon Hill dizia que cada derrota temporária contém em si a semente de um benefício equivalente. Essa não é apenas uma frase motivacional, é uma lei natural. A mente humana aprende pela tentativa, pela exposição ao incerto, pelo enfrentamento do que falha. Cada vez que algo dá errado, o cérebro reorganiza suas conexões, busca novas rotas, cria novas possibilidades. A queda, biologicamente e espiritualmente, é um impulso evolutivo. Mas é preciso coragem para reconhecer o valor da queda, porque ela fere o orgulho, e o orgulho é o primeiro a se revoltar contra a lição. O ego grita, eu não merecia isso, e é nesse instante que o aprendizado pode morrer ou florescer. Quem insiste em se defender perde a sabedoria. Quem silencia para ouvir, transforma o golpe em guia. Quando a dor é acolhida, ela se converte em direção. A queda é um ponto de honestidade radical. Ela obriga o indivíduo a distinguir o que é essencial do que era apenas vaidade. Quantas pessoas descobriram sua verdadeira força depois de perder tudo? Quantas entenderam o próprio propósito somente após o fracasso que julgaram insuportável? É no limite que a consciência se revela, porque é quando tudo se quebra que o interior se manifesta. Elogiar a queda é um gesto de maturidade espiritual. Significa reconhecer que a vida não erra em suas lições, que até o tropeço é uma forma de condução. Não se trata de glorificar o sofrimento, mas de compreender sua utilidade. A queda é o portal que separa o que somos por convenção do que somos por verdade. É a ponte entre a ilusão da perfeição e a beleza da autenticidade. Cada vez que alguém cai e decide levantar, algo invisível se fortalece. A mente ganha flexibilidade, o coração ganha humildade e a alma ganha visão. O erro deixa de ser punição e se torna professor. Porque, no fundo, o fracasso nunca quis destruir você. Ele quis apenas acordar o que estava adormecido. Quando a queda é compreendida,
ela deixa de ser fim e se torna impulso. O elogio da queda é, portanto, o reconhecimento de que somente quem cai está vivo o bastante para se levantar. Existe um instante após o fracasso que poucos suportam encarar. Não é o momento da perda em si, nem o impacto imediato da queda. É o que vem depois, quando o barulho cessa e tudo ao redor se torna quieto demais. Nesse silêncio, o tempo parece suspenso e a mente se vê obrigada a lidar com o que restou. O vazio, o incômodo e a estranha sensação de não saber o que fazer a seguir. Esse é o território onde o ego costuma se perder e onde a consciência tem a chance de nascer. O silêncio entre o antes e o depois é o verdadeiro campo de reconstrução do ser humano. É ali que a mente, ainda ferida, começa a compreender que o que desabou não foi apenas um plano, mas uma imagem de si mesma. O fracasso desmonta as estruturas do orgulho e força o indivíduo a olhar para dentro. O que parecia estabilidade era apenas hábito. O que parecia controle era apenas ilusão. Nesse espaço entre o que éramos e o que ainda não sabemos ser, mora a possibilidade da transformação. A maioria tenta fugir desse silêncio. Preenche o vazio com distrações, opiniões, ruído. Fala demais para não ouvir o que o coração está tentando dizer. Mas é nesse silêncio desconfortável que a consciência reorganiza as peças. A dor da perda é o sinal de que algo profundo está sendo refeito. O cérebro precisa desse intervalo para reprocessar a experiência. O espírito precisa dessa pausa para reencontrar o sentido. O silêncio, longe de ser vazio, é um laboratório invisível onde a mente cria novas conexões. William James dizia que as grandes mudanças ocorrem quando o indivíduo é forçado a parar. O silêncio é essa pausa obrigatória, uma suspensão necessária para que o novo possa emergir. Ele é o espaço entre o impulso de desistir e a coragem de tentar de novo. No barulho do mundo, tudo se mistura. No silêncio, tudo se revela. É nele que a verdade se separa da ilusão e que o ser humano aprende a ouvir não o que quer, mas o que precisa. Nesse estado de pausa, o tempo parece lento, mas é nesse ritmo que a vida trabalha. O silêncio ensina a paciência. Ensina que reerguer-se não é correr, é entender. Que a pressa é a fuga disfarçada do medo de sentir. Quem aceita o silêncio, aceita o processo. E quem aceita o processo, desperta. Porque o fracasso só se transforma em sabedoria quando é atravessado com presença. O silêncio entre o antes e o depois é o ponto em que a mente deixa de reagir e começa a compreender. É onde a dor se torna lucidez e o medo se transforma em um convite para recomeçar diferente. Esse é o instante mais fértil da jornada humana. O instante em que tudo parece parado, mas o invisível já está em movimento. É o momento em que o caos se organiza e a alma começa lentamente a preparar o terreno para o renascimento. Vivemos acreditando que a vida deveria seguir uma linha contínua, ascendente, previsível. Crescer, conquistar, evoluir, sempre em movimento constante para o alto. Essa é a mentira silenciosa que o mundo moderno vende e que destrói pouco a pouco a nossa capacidade de compreender o ritmo real da existência. A vida não é uma escada reta, é uma espiral. Ela nos faz voltar a lugares que pensávamos ter superado, não para repetir, mas para aprofundar. O que parece retrocesso é, muitas vezes, apenas o movimento natural da consciência se expandindo em outra direção. O fracasso desmonta a ilusão da linha reta. Ele revela que o progresso não é medido pela ausência de quedas, mas pela forma como aprendemos com elas. O ser humano cresce em ciclos, sobe, cai, entende, e então sobe de novo, mas diferente, mais consciente, mais forte, mais lúcido. Esse vai e vem não é erro, é o próprio desenho da vida. Quem acredita que o sucesso é linear, vive frustrado, porque qualquer desvio parece derrota. Quem entende que o caminho é espiralado, encontra paz, porque reconhece que até o retorno faz parte do avanço. William James via o crescimento humano como uma alternância entre estágios de estabilidade e ruptura.
O que ele chamava de crise era o momento em que a mente, incapaz de continuar da mesma forma, é forçada a reorganizar suas ideias. Essa reorganização dói, porque quebra a continuidade aparente do eu. Mas é justamente nesse rompimento que a consciência se expande. A mente antiga precisa ceder espaço para que o novo se instale. O fracasso é a ferramenta mais precisa dessa troca. Ele arranca as certezas para abrir espaço para a verdade. A linha reta é confortável, dá a sensação de controle, de segurança, de domínio sobre o tempo. Mas ela é uma invenção do ego, que teme a incerteza e precisa acreditar que está sempre no caminho certo. A vida, porém, não se submete a essa lógica. Ela testa, desafia, confunde, redireciona. Não há uma única trajetória que não contenha desvios, pausas, retornos e reinvenções. É a oscilação que dá ritmo à evolução. A reta é uma ilusão, e o desvio, a real direção. Napoleon Hill dizia que cada obstáculo é apenas um desvio temporário, uma curva no caminho que conduz ao propósito final. Quando o indivíduo entende isso, ele para de se culpar por não estar onde planejou. Percebe que o fracasso não o afastou do destino, apenas o reposicionou para enxergá-lo sob outra luz. A consciência desperta quando o ser humano deixa de querer dominar o caminho e passa a caminhar com ele. A vida não quer constância, quer expansão. E expansão exige movimento, exige curvas, exige caos. A linha reta é o sonho da mente que teme mudar. A espiral é o símbolo da alma que aceita evoluir. O fracasso é o ponto de curvatura que nos faz girar mais uma vez, mais fundo, mais perto da essência. Quando entendemos isso, deixamos de temer o desvio e passamos a ver nele o traço secreto da nossa própria ascensão. Nenhuma transformação profunda acontece enquanto o orgulho ainda está de pé. O orgulho é a muralha invisível que separa a consciência da verdade. Ele protege a imagem que criamos de nós mesmos, mas ao mesmo tempo nos impede de enxergar quem realmente somos. O fracasso, com sua força destrutiva e purificadora, é o golpe que quebra essa muralha. É quando a máscara se racha que a voz da verdade finalmente pode ser ouvida. O orgulho é um arquiteto habilidoso. Ele constrói justificativas para cada erro, histórias para cada falha e desculpas para cada medo. Ele nos convence de que estamos no controle, que somos vítimas das circunstâncias ou que ainda não era o momento certo. Mas quando o fracasso é inevitável e o castelo de certezas desmorona, o orgulho não tem mais onde se esconder. O silêncio que se segue à queda é o som da verdade se aproximando. Nesse instante, o indivíduo pode resistir e continuar se enganando, ou pode se render e começar a compreender. William James afirmava que a mente desperta quando é obrigada a confrontar o real, sem o conforto das ilusões. Esse confronto é o momento em que o orgulho se desfaz. Ele dói, porque desmantela a estrutura do ego, mas é essa dor que cura. Quando o orgulho quebra, o olhar muda. O mundo deixa de girar em torno da imagem idealizada do eu e começa a se expandir em direção à autenticidade. É uma espécie de morte simbólica, o fim da fantasia da perfeição para o nascimento da consciência madura. Napoleon Hill via essa quebra como uma purificação necessária. Ele dizia que o fracasso remove o excesso, revela o essencial e fortalece o caráter. O orgulho é excesso, é o peso que impede o voo, e quando ele cai, o ser humano redescobre a leveza da verdade. Não a verdade absoluta, mas a verdade pessoal. Aquela que surge quando a pessoa finalmente admite suas fraquezas, aceita suas sombras e se reconcilia com sua humanidade. A queda, então, deixa de ser um evento doloroso e passa a ser um ritual de iniciação. Porque o orgulho precisa morrer para que a sabedoria possa nascer. Quando a mente deixa de se proteger da realidade, começa a aprender com ela. A partir desse ponto, o fracasso deixa de ser uma ameaça e se torna um aliado. Ele não destrói, apenas limpa o terreno para que algo mais sólido possa crescer. A verdade fala quando o orgulho se cala. Ela não grita, não exige, apenas se manifesta na quietude que vem depois do colapso.
É nesse momento que o indivíduo começa a enxergar com nitidez o que antes negava. Que não é invencível, mas é capaz. Que não é perfeito, mas é suficiente. Que não precisa provar nada, apenas evoluir. O orgulho se preocupa com a aparência da vitória. A verdade se preocupa com a substância da transformação. Quando o orgulho quebra, o ser humano descobre a liberdade de ser real. E é nessa autenticidade que a força verdadeira nasce. Não a força de resistir ao erro, mas a de aprender com ele. A dor da queda deixa de ser punição e passa a ser revelação. A derrota, antes temida, torna-se um espelho de crescimento. Porque no fim, é sempre a verdade que vence. E ela só se revela àqueles que tiveram coragem de deixar o orgulho cair. Toda mente humana carrega dentro de si um laboratório silencioso, onde o invisível é transformado em aprendizado. Esse laboratório não está nas palavras que dizemos nem nas ideias que mostramos, mas nas conexões ocultas que o cérebro cria quando tudo parece perdido. O fracasso é o reagente que ativa esse processo. Ele força a consciência a reorganizar-se, a recalibrar o pensamento, a criar novos caminhos neurais e espirituais. É dentro dessa oficina invisível que o ser humano se refaz. A ciência já provou que o erro é o elemento mais poderoso para o crescimento cognitivo. Quando falhamos, o cérebro entra em estado de adaptação, buscando novas estratégias para evitar o mesmo resultado. Esse esforço mental desperta áreas adormecidas, amplia percepções, reforça a memória. O fracasso, biologicamente, é um mecanismo de aprendizado acelerado. É a mente corrigindo o mapa da realidade. William James chamava esse processo de ajuste pragmático da consciência. O ponto onde a teoria do que acreditamos se confronta com o real e precisa ser redesenhada. Mas esse laboratório não opera na superfície. Ele funciona nos bastidores da mente, em silêncio. Enquanto o ego lamenta, o inconsciente trabalha. Enquanto o orgulho tenta encontrar culpados, o cérebro refaz os circuitos da ação. Cada erro deixa um rastro de informações, e a mente, se estiver aberta, transforma esses rastros em sabedoria prática. É por isso que algumas pessoas se tornam mais fortes depois de grandes quedas, porque permitiram que o invisível fizesse o seu trabalho. Napoleon Hill entendia o fracasso como um estágio de gestação do sucesso. Ele dizia que quando a derrota parece total, o inconsciente começa a produzir uma energia criadora, uma força de superação que nasce da própria adversidade. É a mesma lei que rege a natureza. Da decomposição nasce a fertilidade. Do colapso surge a regeneração. O que morre em nós serve de alimento para o que está prestes a nascer. O fracasso, então, é apenas o momento em que a consciência se reorganiza para sustentar um novo nível de clareza. O laboratório da consciência trabalha sem pressa. Ele precisa de silêncio, de introspecção, de espaço. Quem tenta fugir do erro interrompe o processo. Quem aceita e observa, colhe a transformação. Essa é a diferença entre quem repete as mesmas falhas e quem evolui através delas. O erro só se torna um peso quando é reprimido. Quando é estudado, se converte em força. A mente aprende a reconhecer padrões, a ajustar crenças, a alinhar ação com propósito. É nesse campo invisível que a verdadeira alquimia acontece. A dor se transforma em sabedoria, a dúvida se transforma em discernimento, o fracasso se transforma em consciência. Nenhum aprendizado verdadeiro vem sem exposição ao erro, porque a experiência é o fogo que purifica o pensamento. O laboratório da consciência é o lugar onde o humano e o divino se encontram, o ponto em que o cérebro se torna espelho da alma. Cada fracasso é um experimento, cada tentativa, uma nova fórmula em teste. E cada vez que o indivíduo insiste, observando, ajustando e tentando novamente, a consciência se expande um pouco mais. O invisível trabalha com precisão. E quando o processo se completa, o resultado surge visível, uma mente mais sábia, um espírito mais estável, um coração mais livre. O fracasso visto sob essa luz não é derrota, é pesquisa. É a ciência secreta do autodomínio em constante aperfeiçoamento.
Há uma beleza oculta em tudo o que falha. Ela não se revela de imediato, porque a dor do erro ainda é forte demais para permitir contemplação. Mas com o tempo, quando o olhar amadurece, é possível perceber que o erro possui uma forma própria de harmonia, imperfeita, irregular, mas profundamente humana. É a estética da imperfeição, o encanto que nasce quando algo quebra, e ainda assim continua a existir com dignidade. Assim como uma cerâmica rachada ganha valor quando reparada com ouro, o ser humano se torna mais belo pelas marcas que carrega. O erro é o contraste que dá sentido à conquista. Sem ele, não haveria profundidade nem textura na experiência. A perfeição constante é monótona. O fracasso introduz movimento, cria relevo, faz a história respirar. O artista que erra encontra novas formas. O pensador que erra descobre novas ideias. O ser humano que erra aprende a viver com mais consciência. O erro é o pincel invisível que desenha nuances no quadro da alma. Ele nos obriga a ver o mundo não como um sistema de acertos, mas como uma obra em constante processo de criação. William James via na experiência humana um fluxo contínuo de tentativas. Ele acreditava que a verdade não era um estado fixo, mas algo que se constrói no atrito entre a crença e o resultado. O erro, nesse sentido, é o que nos aproxima da verdade, não porque nos destrói, mas porque nos mostra o que ainda precisa ser ajustado. Cada falha é uma indicação precisa de onde a consciência deve olhar, um traço que orienta a evolução interior. A estética do erro é, portanto, a celebração do movimento, o reconhecimento de que a vida é feita de versões em aperfeiçoamento. Napoleon Hill dizia que o fracasso é a tinta invisível com que o sucesso é escrito. Ele entendia que o erro não apenas ensina, mas também revela caráter. O indivíduo que aprende a ver beleza no imperfeito deixa de temer o julgamento e começa a se expressar com autenticidade. A perfeição aprisiona, a imperfeição liberta. Quando aceitamos as rachaduras do caminho, deixamos de tentar ser intocáveis e nos tornamos verdadeiros. É nesse ponto que o erro deixa de ser feio e passa a ser símbolo de coragem. A estética do erro é o encontro entre vulnerabilidade e força. Ela nos ensina que a beleza não está em esconder as marcas, mas em integrá-las. O erro é o lembrete de que estamos vivos, tentando, construindo sentido em meio ao caos. Ele transforma a rigidez em flexibilidade, o medo em curiosidade, a vergonha em aprendizado. O erro torna o ser humano mais sensível, mais empático, mais real. Há algo profundamente inspirador em quem fracassou e continuou. Essa é a estética mais poderosa de todas, a da persistência. O rosto que já chorou e agora sorri tem uma luz diferente. A voz que já tremia e agora fala com firmeza carrega uma vibração que só o erro poderia lapidar. O fracasso, quando aceito, não mancha a história. Ele a ilumina. Porque a verdadeira beleza não está na perfeição, mas na coragem de continuar imperfeito enquanto se aprende a viver com mais consciência, verdade e propósito. Chega um ponto na vida em que o fracasso deixa de parecer um acidente e começa a soar como um aviso. Quando tudo parece se repetir, quando os resultados não correspondem ao esforço, talvez não seja azar, mas resistência ao que a alma realmente quer. O propósito tem sua própria forma de rebelião. Quando o desviamos do caminho verdadeiro, ele se manifesta por meio do fracasso. A derrota, então, não é castigo, é um grito silencioso da consciência pedindo realinhamento. O ser humano é mestre em se afastar de si mesmo. Aprende a seguir padrões, a buscar aprovação, a construir sonhos que pertencem aos outros. Vive tentando se encaixar em moldes que não foram feitos para sua essência. E quando insiste nisso por tempo demais, o propósito reage. Ele começa a desorganizar o que não faz sentido, a desabar o que não tem verdade, a quebrar o que aprisiona. Essa desordem é o fracasso aparente, mas é, na verdade, um ato de libertação. É a alma dizendo: não posso mais continuar desse jeito. William James acreditava que a mente humana busca, acima de tudo, coerência entre pensamento e ação.
Quando vivemos em contradição, a psique se fragmenta e essa fragmentação gera sofrimento. O fracasso, nesse contexto, é um mecanismo de correção. Ele nos obriga a parar e observar onde estamos traindo o próprio propósito. A dor que sentimos não é sinal de fraqueza, mas de desalinhamento. É o espírito pedindo para ser ouvido. Napoleon Hill via o propósito como a energia criadora que dá direção à vida. Quando o indivíduo vive de forma coerente com essa energia, os obstáculos se tornam degraus. Quando se afasta dela, o sucesso perde sabor e o progresso se transforma em exaustão. Por isso, muitas vezes, o fracasso surge exatamente no auge, para lembrar que subir sem sentido é o mesmo que cair de dentro para fora. A rebelião do propósito acontece quando a alma se recusa a seguir caminhos que não conduzem à verdade. Essa rebelião pode ser dolorosa. Pode desmoronar relacionamentos, empregos, identidades, planos que pareciam sólidos, mas ela não destrói, apenas redireciona. O que parece perda é, na verdade, depuração. A vida elimina o que não está em sintonia com o que o ser está destinado a manifestar. E quanto mais resistimos, mais intenso se torna o colapso. O propósito não se cala. Ele apenas espera o silêncio da consciência para se expressar novamente. Aceitar a rebelião do propósito é aceitar o chamado da autenticidade. É compreender que o fracasso pode ser uma forma de empurrão, uma força que rompe o conformismo e desperta o desejo de recomeçar com verdade. Quando paramos de lutar contra o que somos, o esforço se transforma em fluxo. A energia antes usada para sustentar o falso se torna combustível para o verdadeiro. A rebelião do propósito é o ponto em que o ser humano deixa de viver por obrigação e começa a viver por sentido. É o instante em que o fracasso se revela como aliado e o caos se transforma em bússola. Quando entendemos isso, a dor cessa de ser resistência e passa a ser direção. E então a vida, antes turbulenta, começa a se mover com harmonia, porque o que se expressa agora é a força do propósito reencontrado. Toda pessoa guarda dentro de si um território que tenta evitar, lembranças que doem, verdades que incomodam, partes da própria história que preferia esquecer. Esse território é o inaceitável, o conjunto de experiências e emoções que a mente tenta enterrar. No entanto, é exatamente ali que habita a força que transforma. O que rejeitamos não desaparece, apenas se esconde até o momento em que precisamos enfrentá-lo. E quando o fracasso chega, ele não vem para nos humilhar, mas para revelar o que ainda não tivemos coragem de aceitar. O inaceitável é o espelho mais nítido da consciência. Ele reflete o que ainda não foi integrado. Cada vez que negamos uma parte de nós, ela retorna através de situações que nos colocam de frente com o mesmo padrão. A mesma frustração, a mesma dor, o mesmo erro. A vida é persistente quando quer nos ensinar algo. E se insistimos em fugir, o ciclo se repete até que a lição seja compreendida. O que chamamos de destino, muitas vezes, é apenas a repetição daquilo que não queremos ver. William James entendia que a mente humana só alcança a liberdade quando é capaz de observar o próprio sofrimento sem se identificar com ele. O que é inaceitável, quando observado com consciência, perde o poder de nos dominar. A recusa é o que dá força à dor. O acolhimento é o que dissolve sua tirania. Encarar o inaceitável não é se render à dor, mas retomar o controle sobre ela. É olhar o medo e perceber que ele não é um inimigo, mas um mensageiro que aponta para o crescimento. Napoleon Hill dizia que o fracasso mais profundo sempre precede a vitória mais significativa. O inaceitável é o portal entre esses dois estados. Quando enfrentamos o que tememos, a mente cria um novo padrão de coragem. O cérebro aprende que pode atravessar o desconforto e sobreviver a ele. A cada confronto com o inaceitável, a resistência se transforma em energia vital. E o que antes nos paralisava, passa a nos impulsionar. Não há poder maior do que aceitar o que antes parecia impossível de suportar. Quando a dor é olhada de frente, ela se dissolve em clareza. O que antes era vergonha
se torna sabedoria. O que antes era medo se transforma em impulso. O que era rejeitado se converte em aliado. O ser humano amadurece quando entende que a vida não exige perfeição, exige inteireza. E ser inteiro é incluir até o que dói. A força do inaceitável nasce da coragem de permanecer presente dentro da própria vulnerabilidade. É quando paramos de lutar contra o que sentimos e começamos a compreender o que isso está tentando nos ensinar. Esse momento marca o verdadeiro início da liberdade interior. O fracasso, então, deixa de ser ameaça e passa a ser ferramenta. Ele traz à tona o que precisa ser curado e, ao curar, fortalece. Aceitar o inaceitável é o ato mais revolucionário da alma. É declarar que nenhuma parte de si será mais banida. É permitir que a luz alcance até os cantos mais escuros da consciência. Quando isso acontece, o medo perde poder, a dor perde identidade e o ser humano se torna invencível. Não porque nunca cai, mas porque aprendeu a se reconstruir a partir de tudo o que antes o destruía. Há momentos na vida em que tudo o que acreditávamos possível colapsa de repente. A direção que parecia certa se dissolve, o chão conhecido se fragmenta e o futuro se torna um território incerto. É nesse colapso que o fracasso se manifesta como um portal, não um fim, mas uma passagem para uma nova dimensão de entendimento. Assim como na física quântica, onde uma partícula pode existir em vários estados até ser observada, o fracasso é o instante em que a antiga realidade deixa de funcionar, abrindo espaço para infinitas possibilidades ainda não percebidas. O fracasso quebra a continuidade da linha lógica da mente. Ele desarma o raciocínio linear e obriga a consciência a operar de forma mais ampla, criativa e intuitiva. Quando a estrutura conhecida se desfaz, o cérebro entra em estado de busca, e nesse estado, a percepção se expande. O que antes parecia limitação passa a ser visto sob outro ângulo. É por isso que muitas das maiores invenções, curas e transformações nasceram de momentos de total colapso. O caos reorganiza a energia da consciência, e o que parecia ruína se revela terreno fértil para o novo. William James descrevia a consciência como um fluxo, um movimento contínuo que nunca se interrompe, apenas muda de forma. O fracasso é uma dessas mudanças, uma quebra necessária para que o fluxo volte a correr em direção mais elevada. Quando a vida força uma parada brusca, não é porque algo acabou, mas porque a mente precisa mudar de frequência. O portal do fracasso se abre exatamente nesse ponto, entre o que desaba e o que ainda não nasceu. E o que define o destino é a forma como atravessamos essa fronteira, com medo e resistência ou com fé e percepção. Napoleon Hill via esse instante como o ponto de transmutação. Ele dizia que cada derrota contém uma oportunidade igual ou maior. Esse princípio é profundamente quântico. O colapso da realidade antiga libera energia potencial, e essa energia pode ser moldada pela consciência. O pensamento direcionado, o desejo firme e a ação inspirada funcionam como observadores no experimento da vida. Determinam o estado final daquilo que chamamos de realidade. Quando o ser humano muda sua forma de pensar, muda também a natureza das circunstâncias que o cercam. O fracasso, então, é mais do que um evento, é uma alteração de campo. Ele dissolve padrões mentais, crenças e estruturas que já não sustentam o crescimento. É uma atualização forçada da consciência. O desconforto nasce da tentativa de manter o velho em um espaço que já pede o novo. O segredo está em não resistir à transformação. A energia que lutamos para conter é a mesma que pode nos levar adiante. Quando aceitamos o fracasso como portal, atravessamos a fronteira entre o medo e o poder criador. A mente, antes aprisionada em repetições, começa a perceber caminhos que sempre estiveram ali, mas invisíveis. As possibilidades se multiplicam e o impossível começa a parecer lógico. O colapso, que antes assustava, passa a ser compreendido como movimento natural da expansão. O fracasso
É o momento em que o universo nos pergunta se estamos prontos para mudar de dimensão, da limitação para a criação consciente. É um convite para observar a própria vida com novos olhos e perceber que o poder de reconstruir não vem das circunstâncias, mas da percepção que temos delas. Quando entendemos isso, o fracasso deixa de ser queda e se torna travessia. Ele não marca o fim de uma história, mas o início de uma nova realidade moldada pela consciência desperta. Existe um momento em que insistir se torna resistência e continuar lutando passa a ser uma forma de fuga. É nesse ponto que a vida pede rendição. Não a rendição do fracasso, mas a rendição da consciência, o ato de soltar o controle e permitir que a inteligência natural da existência volte a agir. Essa é a ciência da rendição consciente. O entendimento de que a força não está em dominar tudo, mas em confiar no fluxo que move todas as coisas. Rendição não é desistir. É reconhecer que há uma ordem maior operando por trás do aparente caos. O controle nasce do medo, e o medo estreita a visão. A rendição, ao contrário, amplia a percepção e abre espaço para novas soluções que o esforço não consegue enxergar. Quando a mente deixa de lutar contra a realidade, a criatividade emerge com naturalidade. O que parecia bloqueio começa a se desfazer. A energia que antes era usada para resistir se transforma em impulso criador. William James via o ato de soltar como uma reorganização interna. Ele acreditava que, quando o indivíduo abandona a luta contra o inevitável, a mente recupera a harmonia e volta a funcionar em seu estado mais natural, o de adaptação. Resistir consome energia vital, enquanto aceitar libera energia criativa. Esse é o ponto onde a rendição se torna ciência. Não uma questão de fé cega, mas de compreensão racional sobre o funcionamento da mente humana. Napoleon Hill dizia que o pensamento direcionado é o ponto de partida de toda realização. A rendição consciente não nega esse princípio, ela o amplia, porque pensar com clareza exige uma mente livre da tensão da resistência. Quando paramos de lutar contra o que é, a mente se limpa do ruído emocional que distorce a visão. É nesse estado que a intuição se manifesta, não como adivinhação, mas como percepção exata do próximo passo. A rendição consciente é um processo psicológico e espiritual. Ela começa no momento em que o ser humano aceita que não pode controlar o resultado, apenas o estado interior com que age. Essa aceitação muda tudo. A ansiedade se transforma em presença. O medo se converte em discernimento. E o que antes parecia perda se revela apenas como redirecionamento. A rendição permite que o fluxo da vida volte a se alinhar com o ritmo natural da mente e do coração. Render-se conscientemente é confiar no invisível. É acreditar que há sabedoria até nas pausas, propósito até nas esperas e direção até nas incertezas. Essa confiança não é passividade, é lucidez. O indivíduo que se rende conscientemente continua agindo, mas sem a tensão de quem tenta forçar o tempo. Ele entende que cada passo dado em harmonia vale mais do que 1000 dados em desespero. A vida flui quando deixamos de tentar empurrá-la. Quando o ser humano descobre essa ciência, o fracasso perde a capacidade de abalar, porque ele entende que tudo o que acontece, mesmo o que dói, está a serviço de algo maior. A rendição consciente é o ponto em que a mente deixa de lutar contra o que é e começa a cooperar com o que pode ser. É o instante em que a fé se transforma em prática e o caos se converte em direção. É a arte de permitir que a inteligência da vida complete o que a vontade sozinha não consegue realizar. Toda superação possui um ritmo, um compasso que a maioria ignora, por viver apressada demais para escutar. A mente humana quer resultado imediato, mas o processo da transformação tem sua própria cadência. Há o tempo da queda, o tempo do silêncio, o tempo da reconstrução e o tempo da colheita. Ignorar esse ciclo é o que gera frustração e cansaço. Compreendê-lo é o que gera serenidade e poder. O fracasso não é o fim da melodia, é apenas uma pausa necessária para o próximo movimento. A vida trabalha em ciclos,
e cada ciclo tem seu propósito. Quando tentamos forçar o ritmo, quebramos a harmonia da experiência. É o mesmo que tentar fazer uma semente florescer antes da hora. Ela precisa passar pela escuridão da terra, pelo silêncio do crescimento invisível, antes de tocar a luz. O mesmo acontece conosco. Quando tudo parece parado, é porque algo está se reconfigurando no invisível. A paciência não é espera passiva, é cooperação com o tempo. William James via a mente como um sistema em constante adaptação, que só alcança estabilidade após períodos de oscilação. O progresso humano não é linear, é pulsante. A oscilação é o sinal de que a vida está viva dentro de nós. Cada retorno ao ponto de dúvida é, na verdade, um salto de consciência disfarçado. Quando entendemos que o ritmo da superação é feito de avanços e recolhimentos, deixamos de ver as pausas como falhas e passamos a reconhecê-las como partes do aprendizado. Napoleon Hill falava sobre a persistência como um dos maiores segredos do sucesso, mas poucos compreendem que persistir não é agir sem parar, é manter a direção mesmo durante as pausas. É continuar acreditando enquanto o resultado ainda não se mostra. O verdadeiro vencedor não é aquele que nunca para, mas aquele que sabe quando permanecer firme e quando permitir que a vida o mova. Persistência sem ritmo é exaustão. Persistência com consciência é maestria. A mente impaciente quer saltar etapas, mas a consciência sábia sabe que cada fase tem sua função. A queda ensina humildade, o silêncio ensina clareza, o erro ensina discernimento e a espera ensina fé. Quando o ser humano entende esse ritmo, ele deixa de lutar contra o tempo e começa a dançar com ele. A vida deixa de ser um campo de batalha e se transforma em uma coreografia entre vontade e destino. O ritmo secreto da superação é o som da consciência amadurecendo. É o pulso interno que indica quando agir e quando recolher-se. O fracasso nos coloca nesse compasso. Ele desacelera o ego e devolve o domínio à sabedoria interior. Superar, então, não é correr, é escutar. É sentir o instante em que o próximo passo se torna claro e dar esse passo com confiança. O que chamamos de milagre é apenas o momento em que o ritmo interno e o ritmo da vida se alinham. Aquele que aprende a escutar esse tempo não teme mais o atraso, porque entende que nada chega antes do que deve. A vitória é apenas o resultado de uma harmonia entre paciência e ação. E o fracasso, nesse contexto, não é interrupção. É o compasso que prepara o coração para o ritmo seguinte da ascensão. Chega o momento em que o ser humano, depois de tantas quedas, descobre algo que nenhuma vitória anterior havia revelado. Ele não é o mesmo que começou a jornada. Há uma força nova dentro dele, silenciosa, serena e inabalável. Essa força não veio da sorte nem do sucesso. Ela nasceu do atrito entre o que doeu e o que resistiu. O invencível não é aquele que nunca caiu, mas aquele que aprendeu a renascer de cada queda com mais consciência, mais verdade e mais propósito. O nascimento do invencível acontece no instante em que o medo perde autoridade. É quando o indivíduo percebe que tudo o que temia já aconteceu, e ainda assim ele está de pé. É o despertar da mente para a compreensão de que o fracasso não destrói, apenas transforma. O que antes parecia dor sem sentido, agora se revela como a mais precisa das disciplinas da vida, porque cada obstáculo era, na verdade, uma aula disfarçada. Cada frustração, um treino para a força interior que agora se manifesta com naturalidade. William James acreditava que o ser humano alcança sua plenitude quando une pensamento e experiência. Quando o conhecimento racional se encontra com a sabedoria vivida, surge a consciência desperta. E é isso que torna alguém invencível. Não invulnerável à dor, mas livre da paralisia que ela costumava causar. A mente que aprendeu a ver o fracasso como parte da evolução não teme mais o incerto. Ela age, erra, aprende e recomeça, com o mesmo ritmo calmo de quem já entendeu o sentido do caminho. Napoleon Hill dizia que todo triunfo nasce de uma decisão, a decisão de continuar. Essa decisão não vem da teimosia,
mas da fé lúcida. O invencível é aquele que já viu o pior e ainda escolhe acreditar. Ele não espera garantias. Ele se move porque confia no processo. A derrota para ele é apenas uma página do aprendizado. O erro é material de construção. E o medo, quando aparece, é usado como bússola, indicando exatamente onde está o próximo crescimento. O nascimento do invencível é o fim do conflito entre o ego e a vida. É o instante em que o ser humano entende que não precisa controlar tudo para vencer, apenas participar conscientemente do fluxo da existência. Ele age com firmeza, mas sem tensão. Sonha com grandeza, mas sem desespero. Sabe que a vida não é uma linha reta de conquistas, mas uma espiral de evolução. E nessa espiral, cada volta o leva a um nível mais profundo de si mesmo. O invencível não ostenta vitórias. Ele carrega serenidade. Ele sabe que tudo o que acontece serve a um propósito, mesmo que o sentido não seja imediato. Ele não luta contra a dor, ele a atravessa. Não se vangloria do sucesso, ele o honra com gratidão. E quando a vida o testa novamente, ele não se desespera. Apenas respira, observa e volta a agir, porque entendeu que nada externo pode derrotar quem já venceu a própria mente. O verdadeiro poder nasce do autoconhecimento. E o autoconhecimento, inevitavelmente, passa pela queda, pelo silêncio, pela dúvida, pelo erro e pela rendição. Quando o indivíduo atravessa todos esses estágios e permanece inteiro, nasce o invencível, aquele que já não teme a transformação porque entendeu que ela é a própria essência da vida. O invencível é quem, depois de tudo, aprendeu a caminhar com leveza, com fé e com a certeza serena de que nenhum fracasso é capaz de deter quem já despertou para a verdade de si mesmo.